No nosso caso, lá no laboratório, na minha linha de pesquisa, o que a gente faz, assim, é construir uma versão em miniatura do cérebro humano. Como que faz isso? Como que faz isso? Eu vou chegar nesse ponto. Uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje em dia na pesquisa biomédica, farmacêutica, é muito entender como que os medicamentos, eles interagem no nosso corpo. Porque eu não sei se as pessoas às vezes não sabem dessa informação, mas você pode ter uma doença, você pode ter pessoas super parecidas, idade, peso, sexo, com a mesma doença. E aí você tem ali 3 medicamentos. O A pode funcionar com uma, não vai funcionar com as outras 2. Uhum. O B funciona com uma, não funciona com as 2. Mas por quê? Uhum. Quais fatores que podem estar influenciando isso? E aí os cientistas, eles partem para outros modelos antes de chegar na pessoa, né? Você vai testar, né? Começa com uma célula, aí depois você vai partir para um modelo mais complexo, para um animal, até você chegar num teste clínico, que são esses testes que você convoca as pessoas para aplicar o medicamento nelas e ver o que acontece. E ela ganha uma maçã e um suquinho. Ela ganha uma maçã e um suquinho, assina um termo lá de responsabilidade. Não, tudo feito com a maior segurança do mundo. Claro, o TCLE, isso aí é extremamente importante. Só que existem hoje técnicas que você consegue, antes de você testar numa pessoa, antes de você testar no animal, você tem como simular aquele cérebro, que a gente chama de minicérebro. E a gente começa isso a partir de um tipo de célula, uma célula-tronco. A célula-tronco, para quem não está familiarizado, é uma célula do nosso corpo que ela tem várias características muito interessantes. Mas uma das principais dela, de um tipo de célula-tronco, é que ela pode se tornar o que ela quiser. O que ela quiser no seu corpo. É tipo uma carta coringa. Carta coringa, exato. Então, quando a gente está se desenvolvendo, a gente já foi um pacotinho dessas células, que a gente chama de células-tronco embrionárias. Que são aquelas células que estão no embrião. E essas células-tronco embrionárias, elas vão se dividir, vão se mudar, que é uma palavra que a gente chama isso de diferenciar, em outras células especializadas. Vai transformar em célula do sangue, célula da pele. Mas da onde vem a ordem que faz ela virar algo ou outro algo? Outro algo. Vem do DNA? Isso vem ali do DNA. Como se ela já nascesse com um manual de instruções. Uhum. Para onde que eu vou? O que eu tenho que ser? Já tem ali. Tudo definidinho. O RNA manda essa informação que tá no DNA pra essa célula. Então, essas células elas já têm ali como se fosse os seus genes já totalmente ativados e desativados em certas localizações, como se fosse um painel de controle. Que ela tem um monte de botãozinho. Digamos assim, pra célula se tornar algo, ela tem que ter uma configuração. Uhum. Então ela sabe, olha, eu tenho isso aqui ligado, isso aqui desligado, eu vou ser isso. Eu vou ser o cérebro ou eu vou ser o fígado. Isso, eu vou ser uma célula do cérebro, exatamente. Esse raciocínio. Essa célula-tronco embrionária, que a gente, enfim, pode se tornar tudo que ela quiser, por que não transformar essa célula, tentar construir um cérebrozinho a partir dela? Só que aí vem um monte de problema. Trabalhar com célula-tronco embrionária. Muita polêmica. Pois é, eu não sei exatamente o que é célula-tronco, tá me explicando agora, e eu escuto muito falar que existe uma polêmica, mas eu não sei por que existe uma polêmica. Eu vou te explicar, eu vou falar agora a polêmica. Qual é a polêmica de você trabalhar com célula-tronco embrionária? Né, do tipo humana. É aquela velha história de quando que a vida começa. Uhum. Porque para você ter uma célula-tronco embrionária, você precisa de um embrião. De algo ali que vai evoluir, vai formar uma vida. E aí fica aquela discussão de quando que a vida começa. Quando é que a vida começa? A partir de qual dia? Uhum. A partir de qual momento? E aí você tem que destruir ele pra você obter essas células. E aí dessa polêmica das pessoas, vai destruir uma vida, uma possível vida. É praticamente um abortinho. Assim, na cabeça das pessoas. Na cabeça das pessoas, quando elas polemizam, tem isso. Só que aí... Então a gente poderia pegar essas células tronco embrionárias, que elas são super importantes, elas viram o que elas quiserem. E os cientistas são espertos e sabem ali o caminho. Você sabe a ordem que você pode dar pra célula. Você sabe como dar o comando pra ela virar alguma coisa. Isso, você consegue. Tá, eu quero entrar nisso aí também pra entender como é que dá Vamos entrar nisso. Mas a célula-tronco, de onde ela é tirada? Da barriga de uma mulher? Do embrião, formou ali pegou o óvulo, o espermatozoide, começou o desenvolvimento daquele embrião, e aí tem uma hora que forma ali uma massa de células, que são as células tronco embrionárias. Você tira daquele embrião. E aí não tem mais bebê? Não. Mas e aí a pessoa aceita
Então, como é que é a legislação disso? Você precisa receber doações. Elas têm que ser doadas. No caso das células tronco embrionárias de seres humanos, por exemplo. Tem que ser doada. Então, digamos assim, uma mulher que congelou embriões e não vai usar mais eles. Ela pode doar para pesquisa. Daí vem os cientistas, pegam, obtêm essas células e fazem os testes. Tá, mas então não precisa existir ali a fecundação para gerar essas células. Elas já estão na mulher. Não, precisa. Isso precisa ter acontecido. Então como assim? Então ela transa, fala bem claro, ela transa, o cara goza dentro e ela congela isso aí? Então, essas células elas vêm, por exemplo, de fertilização in vitro. Tá. Que não precisou, você pode ter feito isso no laboratório. Tá. Pô, é muita coisa pra minha cabeça. É muita coisa, mas aí a gente vai... enfim, a gente vai decupando isso. Mas enfim, tem essa polêmica. Tá? Célula tronco embrionária, etc e tal. Já que ela pode se tornar tudo o que ela quiser, e os cientistas eles conseguem, digamos assim, ordenar essas células para fazer o que elas quiserem. E como é que os cientistas ordenam? Primeira coisa. Muitos anos estudando biologia do desenvolvimento, entendendo quais são os comandos, quais são as substâncias químicas que você coloca naquela célula para ela ativar um certo comando. Mais ou menos assim, para não entrar em muitos detalhes. Então, e aí o que aconteceu? O que a gente faz? Tem essa polêmica, tem esse limitante. Em 2004, 2005, um pesquisador japonês, Shin Yamanaka, revolucionou essa área. Ele criou algo incrível. Qual que foi o pensamento dele? Eu falei pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente, que as células tronco embrionárias, elas deram origem a tudo. Tudo, né? Até minha unha. Sua unhazinha. Tudo. Eu falei também que a célula tem um painel de controle. Não tem ali, ela sabe o que ela vai fazer como se fosse um manual. Sim. Cada célula tem esse manual. A célula paga esse manual. Por exemplo, ela virou de uma embrionária, ela chegou lá para uma célula da pele. E o que aconteceu antes? Será que ela lembra disso? Então, se tu resgatar uma célula da minha unha, tu vai conseguir encontrar esses comandos que fizeram ela virar uma unha. Você consegue, aí é que tá. Aí o que a Yamanaka descobriu? Se eu pego uma célula já adulta, ou seja, no passado ela foi uma embrionária, foi se diferenciando, essa palavra é meio difícil, tá? Mas para as pessoas entenderem o que significa isso é ir se modificando, se transformando em outras células. Ela já estava ali programada para isso. O Yamanaka descobriu como abrir a caixa de Pandora da célula. Pra ver, tipo, o diário de bordo dela. O diário de bordo. Como é que eu vejo o que aconteceu no passado? Mais ainda, como é que eu vejo a caixa de Pandora? Abre essa caixa de Pandora, esse passado dela, e faço ela lembrar disso. Então, o que o Yamanaka fez, que ele desenvolveu uma técnica muito incrível chamada de reprogramação celular, foi pegar uma célula já adulta, abrir a caixa de Pandora dela, fazer ela lembrar como é que ela era no passado e fazer ela voltar no tempo. Ela volta a ser embrionária. A gente consegue fazer esse comando agora. Então eu não preciso mais do embrião. Então é como se eu conseguisse fazer uma planta virar uma semente. Isso. Tá. Exato. Uma boa analogia. Já pensei em tantas quando eu vou dar aula, palestra e tal, mas essa é uma boa analogia. Você pega a célula, entra no painel de controle dela, vai ver mais ou menos ali o que tá acontecendo, você fala, opa, você lembra quando é que você era embrionária? Lembro. Não sei. Peraí que eu vou te mostrar como é que era. Mas isso faz como? Tu joga uma coisinha, uma substância? Exato. Como é que é? Aí é que tá. Aí tem uma parte extremamente complexa de você invadir esse painel de controle. Uma parte que é super maluca, mas assim, resumindo. É meio que um papel de um vírus que a gente faz. É um vírus. E é um vírus. Ah, é? Caralho. A gente utiliza errada. Não, tem que ser cientista. Certo. Eu vou virar embrião e vou voltar a fazer minha vida de novo até virar um cientista. Mas é isso. A gente pega através de vírus, né? Existem protocolos diferentes e tal. Que você consegue acessar esse painel de controle, essa parte antiga dela e ativar essas outras partes que estavam de forma inativas, né? Que ela não usava mais, ela não era mais uma embrionária. E a gente tem um nome para isso. O nome para uma célula se tornar, digamos assim, o que ela quiser, o nome disso na biologia é pluripotência. Vem de pluri de muitos, né? E potência vem de capacidade. Potencial, né? Do potencial dela se transformar em outras coisas. Então, o que a gente faz nessa técnica de reprogramação celular, que o Shin Yamanaka foi o líder dessa pesquisa, é
invadir esse painel de controle, abrir essa caixa de Pandora, relembrar a célula como é que era para ela voltar a ser o que ela já foi em algum momento da vida dela, e com alguns comandos, através, como por exemplo, como eu falei para vocês de um vírus, que você consegue invadir a célula mesmo, se ativa isso tudo, e a célula simplesmente começa a se transformar. Ela começa a se transformar mesmo. Mas aí não tem outra coisa que eu tô pensando agora, tu não tem que programar esse vírus pra ele fazer o papel, e aí você tem que... Aí é uma confusão. É uma coisa doida, mas assim, você precisa fazer com que o vírus saiba aonde agir e o que fazer. E aí, então o ser humano, ele cria um vírus... Isso. Pra invadir uma célula e fazer ela voltar a seu estado embrionário. Isso. Que a gente chama de célula-tronco pluripotente induzida. E isso tu pode pegar de qualquer pessoa. Tu pode raspar agora da minha pele e fazer isso. Exato. E o Yamanaka, ele começou, né, fibroblastos, que são células da pele, células epiteliais. E aí, com os anos, isso foi evoluindo. Isso foi um marco na área de célula-tronco como pesquisa total. Porque você imagina, até o momento você precisava do embrionária, né? Agora você consegue criar a partir de uma pele. Você não precisa mais do embrião. E essa célula, ela é muito parecida. Assim, aí a gente está estudando hoje cada vez mais para tentar entender as diferenças entre uma embrionária de fábrica, original, zero bala, e uma que foi reprogramada. Elas são muito similares. As características, a forma como elas vão se desenvolver, vão se tornar outras células. E se diferencia no quê, as duas? No que você quiser. Não, mas ela, tipo assim, a original lá, ela é um pouco melhor? Então, a gente ainda não encontrou isso muita diferença. Não encontrou diferença? Tem lugares que mostram que elas, às vezes, elas podem se transformar mais rápido do que uma que você reprogramou. Só que isso ainda vai divergindo de protocolo para protocolo. Mas, em teoria, elas são muito similares. Então, se uma célula tronco embrionária, no final, ela ia se transformar num neurônio, uma célula do cérebro, a pluripotente induzida também faz a mesma coisa. Então isso acabou com a polêmica de célula-tronco? Isso acabou para as pessoas que trabalham com isso. Você não precisa mais entrar nessa polêmica. Agora, o que fica de fato, a questão é o quanto elas são parecidas, e será que essa intervenção, por exemplo, com vírus, será que isso causa algum efeito negativo na célula a longo prazo? Sim. Se conseguisse criar uma pessoa completa a partir desse vírus, a gente ia ver se ela não ia começar a comer tecido em algum momento, sei lá. Ia matar uma pessoa na rua e virar um zumbi. Então, a gente ainda não sabe muito bem isso, mas